think you should. Yeah. Salve galera, mais uma vez aqui o professor Chagas e hoje para dar início à nossa primeira aula de noções de administração pública. Vamos entender essa matéria importantíssima aí para os concursos da Nova Cap e também para o concurso da Saneago. Vamos lá. Vamos entender primeiro o conceito de administração pública, segundo o professor Matias Pereira. A administração pública é a organização e a gerência de pessoas e materiais na consecução dos propósitos do governo. Como eu falei, segundo o professor Matias Pereira. As fontes do direito administrativo, que a administração pública está dentro do direito administrativo, o direito administrativo ele é esparso, ele não é codificado como os outros ramos do direito público. Ele é do ramo do direito público, porém ele é esparso. Ele não está codificado, ele está em várias leis, né? A lei de improbidade fiscal, na Constituição e assim por diante. Não é codificado como o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil e assim por diante. E ele tem as suas fontes. As fontes do direito administrativo são: a fonte primária é a lei no sentido amplo, o segundo, a jurisprudência, o terceiro, a doutrina e o quarto, os costumes. A lei, né, como eu falei, no sentido amplo, no sentido geral. A jurisprudência é a decisão dos tribunais, julgam a causa na mesma tendência. Isso é uma jurisprudência. E a doutrina é o estudo de pessoas que se debruçam a estudar o direito administrativo, como Eli Lopes Meireles, Maria Silvia Zanella de Pietro e outros doutrinadores. E tem os costumes. Os costumes são aquilo, ele não é uma lei, mas de tanto e tantas vezes eles serem usados, já se tornou praticamente uma lei. A administração pública ela é dividida em duas vertentes: a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E eles têm uma particularidade. Que particularidade é essa? Eles têm o que nós chamamos de PAF, que é autonomia política, administrativa e financeira. Já os entes da administração pública indireta, eles são personalidade jurídica de direito público, porém eles não têm autonomia política. Depois eu vou fazer uma aula explicando cada uma delas, mas por enquanto vamos nos ater aqui, que são 4. Segundo outros doutrinadores, existem várias outras entidades da administração indireta, mas que as bancas cobram somente essas 4 aqui. Então depois nós vamos entender o que é uma autarquia. Temos a centralização e a descentralização. A centralização é quando está aqui a União, a administração pública direta centralizada. Quando ela começa a se descentralizar é quando ela começa a criar órgãos, né? Os órgãos são entidades, eles não têm personalidade jurídica própria. No caso de você processar um órgão público, o ente que criou aquele órgão e não o órgão em si, porque ele não tem personalidade, ele não tem como se representar por si próprio. Já essas entidades aqui não, elas são pessoas jurídicas de direito público e pessoas de direito privado. E a centralização e a descentralização ela acontece de duas formas: por outorga ou por delegação. A outorga é quando o Estado cria a entidade e transfere a titularidade por lei. Se por acaso a empresa ou o consórcio que pegou uma obra ou um serviço para fazer cometer algum dano ao particular, se ele não indenizar, a administração pública é obrigada a indenizar o particular.
Já na delegação, ela é um contrato ou um ato unilateral, é por conta e risco da empresa ou do consórcio que vai realizar essa obra. Qualquer coisa que acontecer, quem tem que indenizar é a empresa ou o consórcio que recebeu a delegação, tá certo? Agora nós vamos estudar os princípios explícitos e os princípios implícitos. Os princípios explícitos é porque eles estão explícitos na Constituição, no artigo 37 da Constituição Federal. Constituição Federal, artigo 37. Fala dos princípios explícitos. Nós usamos esse mnemônico LIMP, que é para você memorizar, que é muito cobrado em prova esses princípios. Eles usam a redação de uma e tentam te confundir dizendo que é outra. Então você tem que memorizar para você não cair nessa pegadinha aqui. Então a legalidade é aquela que no artigo 5º fala: o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Já a administração pública e o servidor público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Temos o princípio da impessoalidade, né? Que se tornou notável com a lei contra o nepotismo, para reprimir que autoridades colocassem seus familiares para trabalhar ou fizessem o nepotismo cruzado e assim por diante. E o princípio da moralidade: o administrador ele tem que agir com ética, boa fé e sempre em interesse da coletividade, nunca em interesse de si próprio. O princípio da publicidade é que diz que todos os atos do governo têm que ser publicados, eles têm que ter seu portal da transparência para poder prestar conta para a população. Há algumas cidades que criaram um observatório no Paraná. Várias cidades têm um observatório, pessoas que estão sempre acompanhando como que o governo está gastando, como que a prefeitura está investindo, em que, como. Isso é muito legal, porque deixa uma transparência e as pessoas podem acompanhar de fato como seus impostos estão sendo aplicados. Só que o princípio da publicidade ele não é totalmente público, porque tem algumas coisas que não podem ser divulgadas, tipo inquérito policial, compra de armamento, coisas relacionadas à segurança nacional. Esses não podem ser divulgados, tá certo? Se de repente perguntar na prova se um inquérito policial pode ser publicado, você vai marcar que está errado. Se perguntar se um assunto de interesse de segurança nacional pode ser publicado, você vai marcar sempre que é errado. E nós temos, por último, o princípio da eficiência, que foi emendado à Constituição, né? Na emenda constitucional 19 de 98, com a reforma que houve, que agora o servidor público, antigamente, né, tinha aquela ideia que o servidor público não podia ser demitido de forma alguma. Isso, de fato, nunca existiu, porque sempre existiu um controle, né? O estágio probatório, que antes era 2 anos, agora passaram para 3 anos. Durante esses 3 anos, a cada 6 meses, há uma avaliação. Se ao fim daquela avaliação, ao fim dos 3 anos, o servidor não tiver uma nota acima de 6, ele é exonerado ex officio, mas ele tem direito à plena defesa, a se defender, a passar pelo processo disciplinar administrativo, PAD, né? E ele tem todos os direitos. Se no final ficar provado que ele foi demitido por perseguição, todos aqueles meses que ele ficou afastado, ele tem que receber tudo de volta e voltar para o seu cargo. E se tiver alguém ocupando o seu cargo, aquela pessoa tem que sair. Se ela é concursada, ela tem que ir para outro cargo. E se ela é comissionada, se ela não é concursada, aí ela tem que ser exonerada. E nós temos os princípios implícitos. Esses implícitos, eles não estão na Constituição.
eles estão em outras leis, mas são princípios. Como o professor Magalhães Noronha nos ensinou, os princípios estão para o direito, assim como os trilhos estão para a locomotiva. São os princípios que regem o direito. O direito só pode ir até onde os princípios deixa ele ir, para que ele não possa exorbitar e fazer o que quiser. O administrador público se torne como na época das monarquias absolutistas, onde o rei fazia o que queria. Nós temos o primeiro princípio implícito, que é o interesse do público sobre o privado. Vamos supor que o Estado tem uma determinada terra e ele quer construir um hospital ali, só que ali tem umas casas que foram vendidas ali, do caso Minha Casa Minha Vida, e foi feito todo um estudo e aquele hospital tem que ser construído ali. Então o governo vai desapropriar aquelas casas, né? Vai indenizar. Na hora que desapropriar, já tem que pagar em dinheiro para que eles possam comprar a casa em outro lugar e construir o hospital ali. E aquelas pessoas não podem fazer nada, porque o Estado, o município ou a União tem o poder de desapropriar, mas sempre há interesse da coletividade. Temos o segundo princípio, que é a indisponibilidade dos bens públicos. Não se pode alienar os bens públicos, nem negar a receber impostos, né? Tudo que for do Estado é do Estado. Existe um caso que é o caso do uso capião, por exemplo, as terras do governo. Aí ele tem ali um monte de terra tal, aí seu Zé fez uma pequena chácarazinha ali, demorou 15 anos, ninguém foi lá, demoliu a sua terra, né? Prescreveu o tempo do Estado demolir aquela propriedade, ele não fez nada. Aquele senhor vai na justiça e fala: não, agora essa terra é minha. Então, como ele comprovou que ele ficou ele ficou mais de 15 anos naquelas terras, então agora aquela terra pertence a ele, por uso capião. Mas os bens públicos não podem serem alienados e também não podem serem usados para o bem comum do administrador. E a presunção de legitimidade e veracidade, quer dizer, quem tem que provar é quem acusa. A prova do ônus pertence a quem acusa. Quem está acusando é que tem que provar que você é culpado por estar fazendo aquilo. A própria Constituição diz: se alguém te acusa e no final do processo você for considerado inocente, a pessoa que te acusou vai arcar com o ônus da sucumbência, ou seja, ela vai ter que pagar por todo o processo, vai sair por conta daquela pessoa que te acusou sem ter as provas. E temos o princípio da autotutela, que é o princípio da autotutela é quando a administração pública pode rever os seus próprios atos. Vamos supor, ela manda demolir uma casa. Aí vem o seu jurídico e fala: não, acho que não é bom nós não fazermos isso, tal. Aí o administrador vai lá e revoga aquela lei sem precisar invocar o judiciário. Ele revogou o seu próprio ato. É o princípio da autotutela. O princípio da segurança jurídica é que todos podem invocar o poder judiciário para se defender. Como eu falei para vocês, o Estado é quem mais proporciona direitos, mas também ele é o que mais viola os direitos das pessoas. Então, as pessoas, quando se sentirem injustiçadas, todos têm o direito de invocar o poder judiciário para se defender. E a especialidade, o princípio da especialidade é que as instituições, elas não podem fugir do propósito para qual elas foram criadas. Por exemplo, foi criada ali uma instituição para auxiliar na educação, na saúde. Então, aquela instituição ela não pode fugir da finalidade dela e trabalhar na infraestrutura com outras coisas. Ela tem que seguir
o princípio da especialidade, ao qual ela foi criada. E é isso aí, galera. Essa foi nossa primeira aula de administração pública. Depois a gente vai estudar cada ente da administração pública indireta, né? Esses 4 entes da administração pública indireta separados, e também esses entes da administração pública direta. E aí a gente vai entender melhor como tudo isso funciona. E é isso aí. Essa foi nossa primeira aula. Se você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like aí, clica, deixa seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreve aí, cara, pra gente bater a meta de 1000 inscritos aí até o final de janeiro. Eu tinha falado que queria chegar a 200 inscritos até o fim de dezembro. Já estou chegando a 700. Agora eu quero bater a meta de 1000 inscritos. E vocês vão me ajudar aí. Vai lá no meu canal lá, A Ciência para Aprovação. Clica naquele botãozinho vermelho. Aciona o sininho para você receber todas as videoaulas que a gente vai estar colocando lá. Tanto para Saneago como para a Nova CAP e para as carreiras policiais. Vai ter bastante aula e você vai se beneficiar muito, porque esse material é totalmente grátis. Valeu, um abraço do professor Chagas.